E quem serão os próximos aí? Será que eu poderia conhecer? Deixa eu ver aqui. Dan, você vai? Ih, rapaz, Dan chegou a baixar a cabeça. Vamos sim, vamos marcar. Eu queria que todos vocês participassem desse projeto. Vocês conhecem o pastor de vocês um pouco, né? E sabe que eu não ia colocar vocês numa furada. Se o projeto traz crescimento espiritual e saudável para a igreja, a gente está dentro, amém? E eu queria, essa noite, compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre lealdade. Esse é o nosso norte. Acredito não ser um norte fácil de passar, mas tenho certeza que é necessário passar por esse norte para chegar no próximo, para passar de níveis espirituais. Eu vou ministrar hoje sobre vencendo a quinta coluna. Eu queria que você falasse isso para uma pessoa que está do seu lado. É necessário vencer a quinta coluna. E a gente pensa, mas o que é a quinta coluna, né? E essa expressão, ela é uma expressão que surgiu de uma guerra espanhola, e ela é muito real nos nossos dias, porque vivemos guerras espirituais. Você pode não viver uma guerra fisicamente falando, mas eu tenho certeza que você vive guerras espirituais, até porque você não tem como fugir disso. A gente vive uma constante batalha. Pastor, mas eu tenho feito tudo para agradar a Deus. Daniel também era um homem que fazia tudo para agradar ao Senhor. As suas orações aconteciam poucas vezes, eram 3 vezes ao dia, mas todos os dias. Ele orava pouco, Daniel era um homem que orava pouco. Ele orava só 3 vezes ao dia. Sei que quando a gente fala isso, né? Pô, se Daniel orava pouco e orava 3 vezes ao dia, eu nunca orei, né? Acho que talvez esse seja o sentimento de muitas pessoas. Ele era um homem temente a Deus, um homem que sabia renunciar os manjares do rei, e um homem que tinha total devoção ao seu Criador. Só que armaram uma cilada para Daniel. E essa cilada foi para que ninguém adorasse e falasse com um outro rei, que viesse se prostrar a um outro rei, parasse de orar. Só que ele nem sabia disso e continuou orando, e acredito que se soubesse também, não ia deixar de orar. E Daniel foi pego no fraga, orando a um Deus todo-poderoso. E por essa acusação, meu irmão, ele sofreu. Mas em tantas orações que Daniel fazia, em uma delas ele pediu uma resposta a Deus, e a resposta não chegava. Só que Deus já tinha respondido. E ele orava, e por mais de 20 dias, sendo mais preciso, 21 dias, ele orava pedindo a mesma coisa. Até que chegou o momento que o Senhor percebeu que a resposta já tinha sido enviada, mas que ela estava presa na região celestial. Uma guerra estava sendo travada entre o anjo que ia trazer o recado e um anjo mau que estava ali guerreando contra aquele anjo do Senhor, para que a resposta não chegasse até Daniel. Daniel não sabia disso, assim também como você não sabe de muitas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Mas uma coisa Daniel sabia: eu sei em quem eu tenho crido. E de tanto orar, o Senhor olha para um dos seus anjos de guerra, um arcanjo chamado Miguel, que é um anjo de peleja, de batalha, de guerra, e diz: resolve o problema, porque o anjo que eu mandei é um anjo de recado. Então esse anjo de recado, ele não está ali para guerrear, ele está para dar recado. Mas agora eu envio você, Miguel. Vai lá, resolve o problema e faça com que o recado chegue até Daniel. Esse anjo resolve, Daniel recebe a resposta,
E aí começa a viver ali o propósito e o projeto de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Bem que isso nem está no meu sermão, mas eu quero falar sobre um pouco de guerras espirituais. Mas se o norte é lealdade, e o tema é vencendo a quinta coluna, eu preciso entender o que é essa quinta coluna. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, o 1 Samuel. Eu vou ler o versículo de número 1 até o versículo de número 8. E depois a gente continua lendo. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, ou o seu pajem de armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro lado uma se chamava Bozés e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte a Micmais, e a outra ao sul, defronte a Gibá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem e passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para Deus nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Já pensou em ter alguém do teu lado que você diz assim: vou entrar numa guerra, e a pessoa diz o seguinte: a tua disposição é a minha, irmão. Se tiver que passar por aqui, a gente passa. Se tiver que passar por lá, a gente passa. Só tem eu e você. A tua disposição é minha. Eu estou aqui como um pajem de armas. Eu estou aqui como seu escudeiro. A gente vai entrar nesse texto. Deixa eu falar sobre a quinta coluna. Para quem já viu o filme Troia, fica um pouco mais fácil de entender isso. Nas guerras, se faziam 4 fileiras de soldados. E um comandante disse: eu tenho a quinta coluna de soldados. Só que ela não era vista e nem percebida pelos seus adversários. Porque onde ficava essa quinta coluna? Bem, as 4 colunas eram vistas. E ali, naquelas 4 colunas, haviam homens fortemente armados para colocar algum tipo de temor e medo naqueles que ele iriam enfrentar. Já a quinta coluna, ela ficava no lugar que ele queria invadir. A quinta coluna são pessoas infiltradas, pessoas que estão em nosso meio, mas lutando contra nós. São como pessoas que o inimigo tem usado com deslealdade, mais para fazer você tropeçar do que para fazer você avançar. Quem está entendendo isso? Essa guerra espanhola aconteceu em 1936. E daí surgiu o termo a quinta coluna. Quando esse capitão quis invadir a Madrid, ele disse: vamos com as 4 colunas, porque a quinta já espera a gente dentro da cidade.
Sabe o que é você ter no seu meio pessoas que estão contra você? Alguém já passou por uma situação parecida com essa? Meu Deus. Então, acho que essa mensagem ela é atual, ela é para os nossos dias, ela serve para hoje. Mas como identificar isso? Porque não dá para a gente falar de lealdade sem entender o que é deslealdade. Você nunca vai falar, o meu inimigo foi desleal comigo. Até porque isso você espera do seu inimigo. O que você não espera é que um amigo seja desleal com você. É que alguém que está no seu meio seja desleal com você. É que alguém que compartilha das mesmas coisas seja desleal com você. É que alguém que compartilhe talvez de pensamentos iguais seja desleal. Porque está, mas só para ferir, só para atacar, só para esperar quando o inimigo vier com as 4 colunas, ele vai se levantar e dizer: faço parte da 5ª coluna. Como identificar a deslealdade? Primeiro que assim, eu iniciei falando que a nossa guerra ela acontece aonde? Nas regiões celestiais. Você precisa ter certeza disso e precisa conhecer essa palavra. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Pronto. Senão você vai sair da igreja pensando um monte de coisa sobre pessoas. Pessoas não são o nosso problema. O nosso problema é quem usa essas pessoas. Se Deus está usando ou se o adversário está usando. Mas quando você tem um entendimento, uma visão espiritual, você vai perceber, opa, essa pessoa não está falando em nome de Deus. Alguém que ama a Deus não ia pensar dessa forma. Alguém que ama o Senhor não ia planejar isso. Alguém que ama a Deus não ia levantar esse tipo de assunto. E quando eu entendo que existe a 5ª coluna, e eu não tenho como fugir dela, existe a 5ª coluna no trabalho, existe a 5ª coluna dentro de casa, existe a 5ª coluna dentro da igreja, é isso mesmo, meu irmão, existe a 5ª coluna em qualquer lugar que você estiver, vai existir a 5ª coluna. Agora você só precisa saber se essa 5ª coluna entrou por conta própria ou se você trouxe. Porque lembra da guerra de Troia? Os troianos já estavam se dando por vencidos, mas eles criaram uma estratégia e fizeram um cavalo de madeira gigantesco e colocaram dentro daquele cavalo alguns soldados troianos, alguns valentes. E quando o exército inimigo veio e olhou aquele cavalo gigante de madeira, disse o seguinte: foi um presente que deixaram para nós. Deixaram para os nossos deuses. Eu tenho certeza que alguém disse: bota fogo nisso, rapaz. Isso aí a gente não quer esse tipo de presente, não. Chama de presente de grego. Essa expressão você já ouviu, que é um presente que é ruim, que na verdade não cabe em você, não é bom para você. E a gente diz: isso é um presente de grego. E daí, eles levam isso para dentro da cidade. E quando chega dentro da cidade, ninguém sabe o que tem ali dentro. Mas ao anoitecer, aquele cavalo de madeira é aberto e saem os inimigos. Sabe, a pior coisa que pode te acontecer é você trazer para dentro da sua própria vida a 5ª coluna, a deslealdade. É você atrair isso e achar, é um presente. Não, não é. Você precisa ter discernimento espiritual de pessoas que talvez estejam se aproximando, se essas pessoas estão cumprindo um propósito do céu ou um propósito das trevas. Pastor, e se estiver cumprindo um propósito das trevas? Você é a luz e as trevas não podem suportar a luz. Mas a Bíblia diz que você precisa ser prudente. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Também diz que você pode fugir da aparência do mal.
Mas existem alguns estágios que acontecem para que alguém se torne desleal. E eu quero falar sobre 3 desse estágio. O primeiro estágio é o espírito independente. Espírito independente. É aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém para nada. Eu sou tão bom, mas tão bom, que se só existisse eu, o mundo seria muito melhor. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você não é bom. Bom é Deus, que te amou, mesmo você sendo assim. Sabe, a pessoa independente nos faz lembrar de um filho que conseguiu ser desleal com o seu próprio pai, e o pai dando tudo para ele. Lembra da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo de número 15, pai que tinha 2 filhos, um mais velho, um mais novo. O mais velho está dentro de casa, o mais novo diz: pai, eu quero sair, quero fazer a minha vontade, me dá a minha parte da fazenda, da herança que me pertence. O pai nem questiona, divide e dá a ele a parte que lhe cabia. Ele sai de dentro da casa de um pai que o amava, mas não só o amava, que continuava amando ele. Gasta tudo, ao ponto de desejar encher a sua barriguinha, o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E aí ele cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra do quanto o pai é leal e bom. Ele diz: na casa de meu pai há abundância de pão. Lá os trabalhadores não estão passando a necessidade que eu estou passando aqui. O que eu fiz? Porque há como resgatar um desleal? Há, desde que ele caia em si. E perceba, será que eu estou no exército de Deus ou lutando contra o exército de Deus? Você sabe um homem que sempre pensou que lutava com Deus, mas estava lutando contra Deus? Na cabeça dele, ele lutava ao favor de Deus. Mas na prática, ele estava lutando contra Deus. Saulo, que conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo, criado dentro de um berço teológico aos pés de Gamaliel, um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, conhecedor, praticante da lei, homem inteligente, mas quando veio Jesus, e Jesus se foi e ficou os discípulos de Jesus cheios da unção e do poder, ele queria matar os discípulos de Jesus. Ele não só queria, mas participou da morte de muitos. Entre um deles, Estevão, que morreu apedrejado e as suas vestes foram parar próximo aos pés do apóstolo Paulo. Como pode alguém achar ser leal, mas na verdade está sendo desleal? Até que, a caminho de Damasco, com uma carta para prender os cristãos, ele tem um encontro com Jesus, que em uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti dar murro em ponta de faca. Está dizendo para ele: essa guerra sua não vai te levar a lugar nenhum, só vai te machucar, porque você está lutando contra alguém que você não pode ganhar. Quem és, Senhor? E aí ele diz: vai, entra uma rua chamada direita, porque lá eu vou tratar um camarada também, que tem medo de você, mas eu quero tratar o medo dele. E quando ele vai, cego, o Senhor já está falando com quem? Com Ananias. Ananias, não é isso? Vai lá, entra na casa de Ananias, e quando chega lá, você acha que foi fácil para Ananias receber um cara que estava com carta na mão para matar e prender os cristãos? Eu quero saber se é fácil para você, na sua célula, na sua casa, receber alguém
que lá fora tem nome, meu irmão, daquele que maltrata cristãos, daquele que não gosta do Evangelho, porque Deus pode enviar, mas é para tratar você, porque Deus já vai estar tratando ele, porque só de chegar perto é sinal de que Deus já viu que em você existe uma palavra que pode libertar a vida daquele homem. Quando chega lá, Ananias coloca as mãos sobre ele, aquele homem começa a ver, e aí é uma revolução que acontece dentro de um contexto cultural, e aquele homem agora começa a pregar e pregar o Evangelho de uma forma tão poderosa, de uma forma tão intensa, que as pessoas se convertiam e se convertiam e se convertiam e continuavam se convertendo, e nós até os dias de hoje usamos as suas cartas para pregar o Evangelho, e pessoas continuam se convertendo, porque ele realmente disse: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse espírito independente, esse jeito de que você é tão bom que você não precisa de ninguém, é um estágio da deslealdade. Isso aconteceu com Adão e com Eva no jardim. Eles queriam ser independentes, queriam ser como Deus, não queriam precisar de ninguém para nada. Eu gosto dessa frase: gente precisa de gente para ser gente. Não tem como você ser gente se não tiver outra pessoa do seu lado, sabe? Toda pessoa que entra dentro de um casulo morre dentro daquele casulo. Há pessoas que pensam viver sozinho é melhor do que viver perto de pessoas problemáticas. Se a gente fosse pensar por uma lógica, realmente às vezes é melhor se afastar. Mas dentro da palavra, o Senhor diz o seguinte: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Por isso que viver o Evangelho não é tão fácil. O segundo estágio é o estágio da ofensa. Esse estágio da ofensa acontece quando há tramas às escondidas, há conversas que não levam a nada, há um tempo sendo perdido por palavras liberadas, às vezes contra alguém que te ama, contra alguém que tem cuidado de você, mas que é falho, que vai errar, às vezes contra o próprio pai, contra a própria mãe. E essas palavras de ofensa te levam a caminhar em direção a esse espírito de deslealdade. Números, capítulo de número 12. Eu queria que você acompanhasse esse texto comigo. Números, capítulo de número 12. Toda pessoa desleal acha que é indispensável diz assim a palavra do Senhor: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Pensa no homem manso, mas que quando Deus tirou do Egito era um cara brabo. Se precisasse matar, ele matava, e assim o fez. Se precisasse entrar numa guerra, ele entrava. E quando ele conheceu ali uma mulher no deserto de Midian, ele também ali arrumou confusão com pessoas que estavam arrumando confusão com elas. Pensa no cara brabo, que a Bíblia diz, um homem muito manso, o mais manso que existia na terra. Fala para essa pessoa assim: Deus vai arrancar essa brabeza sua. Eu escuto um barulho de glória aqui, tá? Pastor, Deus pode fazer isso? Pode. Continua vindo aos cultos, assiste as palavras, isso Deus vai tratando você.
Porque olhar para esse texto assim e falar, o homem muito manso, o homem bom de briga, muito manso, Deus pode fazer também na nossa vida. Continuamos lendo o texto. Verso 4. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. Saíram os três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é leal, fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, ou face a face, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Pensa nisso. Sabe, tá Arão, tá Miriam cochichando, porque Moisés arrumou uma mulher cuxita. Estão lá, não pode. E Deus também só fala com Moisés, Deus também faz com a gente, através da gente. Só que Deus ouviu isso. Sabe o que eu quero dizer? Deus escuta tudo que você fala quando você pensa, ninguém está me ouvindo. Deus escuta as conversas, as tramas, Deus ouviu. E pode ser que Deus desça numa coluna e que a ira dele se acenda. Ele disse para Arão e para Miriam o seguinte: eu falo com profetas, através de sonhos, e me faço conhecer. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Moisés tem sido um homem leal, e com quem é leal, é tete a tete, é face a face. E a partir desse momento, Arão e Miriam experimentam de uma coisa, da ira do Senhor, por causa de uma ofensa. Tome muito cuidado, eu não estou falando, quando você fala assim, Moisés, parece que é só quando você ofende um líder. Não. Todo tipo de ofensa entra dentro da escala do ambiente da deslealdade. Muito cuidado quando você pensar mal de alguém. Feridas e ofensas conduzem pessoas. Assim como a verdade conduz, feridas e ofensas também conduzem. Uma pessoa que vive pela fé, caminha pela fé e ama o Senhor Jesus, automaticamente ela vai atrair pessoas para caminhar do mesmo jeito que ela, para caminhar pela fé, para viver pela fé. Mas quem vive pelas feridas, pelas ofensas, vai atrair pessoas que também querem viver pelas feridas, que também querem viver pelas ofensas, e essa estrada vai levar à deslealdade, assim como a estrada da fé leva à lealdade. Então, eu preciso pensar muito sobre as conversas que eu tenho dado atenção. Tem uma expressão que diz, o meu ouvido não é pinico. Quem já ouviu isso? A pessoa pode até falar, mas você só escuta se quiser. Não, eu vou falar, fala. Não quero ouvir. Não, mas, irmão, eu estou fora disso. Do arraiar da contenda, da confusão, o arraial da deslealdade, eu estou me retirando. Por quê? Subi um monte da lealdade, e lá eu verei o Senhor. Não quero caminhar nesse estágio. Se o primeiro estágio
que a gente falou é a independência e o segundo é a ofensa, o terceiro estágio, por mais estranho que pareça, é o estágio político. E esse talvez seja um dos piores estágios da deslealdade. E quando eu falo estágio político, eu falo daquela pessoa que faz a política, sabe, com as outras. Tipo assim, qual é o seu pensamento? O meu também é esse. Poxa, a gente pode se unir. E começa a ganhar força. E há pessoas que usam o nome de Jesus e usam Jesus apenas para fazer esses tipos de aliança. Eu te provo na Bíblia. Que até no tempo de Jesus, quando ele estava sendo ali, sendo levado à crucificação, estava no momento de julgamento, um político usou de Jesus para resolver um outro problema que ele tinha com uma outra pessoa, Pilatos e Herodes. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo de número 6. Deixa eu correr aqui para a gente terminar essa mensagem, senão não chego nem em Jonatas. Lucas 23, versículo de número 6. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que iria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum tipo de sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele. Fez-se vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Presta atenção nesse versículo 12 aqui, irmão. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizade um com o outro. Sabe por que Pilatos mandou Jesus para Herodes? Porque politicamente eles não estavam bem. E ele sabia, Herodes é doido para ver Jesus. Eu vou aproveitar que Jesus está aqui e vou mandar Jesus para lá. E quando Jesus fica lá um pouco, Herodes faz tudo o que faz, manda Jesus de volta e tipo assim, ó, nosso problema ficou para trás. Para fazer amizade, alianças malignas, feitas através de Jesus. Só que Jesus não está no meio de alianças maldosas. Jesus não está no meio de alianças com interesse. Jesus não está no meio dessas coisas. Então, que esse estágio, sabe, da deslealdade, que vai envolvendo esse jeitinho das pessoas, que depois fica assim, o que você achou do culto hoje? Eu achei o culto meio frio, eu achei isso. Você viu aquele irmão? Aí eu não gostei do jeito. Isso, meu irmão, é tipo um veneno que vai sendo destilado, sabe? O que você achou do culto hoje? Eu não gostei do culto. É mesmo? Não, o culto não foi para você, não. Pelo que eu sei, a igreja está aberta para as pessoas cultuarem a Deus, a Jesus. Ah, eu pensei que era para mim. Então não importa se você gostou do culto, se você não gostou do culto, porque isso aqui não é para você. Não é seu aniversário. Quando é seu aniversário, tudo bem. Eu gostei do meu aniversário, eu não gostei do meu aniversário. Isso aqui é lugar de cultuar ao Rei dos Reis, meu irmão, ao Senhor dos Senhores. Pode ser que você entre um dia aqui e saia descontente com uma coisa ou com outra. Bota o joelho no chão e fala, Senhor, o que está acontecendo comigo? Que eu entrei na tua casa, consegui observar tantas coisas e não consegui me conectar contigo. Será que eu entrei no estágio da deslealdade contra o próprio Deus?
será que nesse pouco tempo que eu tenho para cultuar o seu poderoso nome, eu fiquei reparando em pessoas que são falhas, e outra, vão morrer com falhas. Vão morrer com falhas. Porque todos nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Então, depois que eu falei sobre esses 3 estágios da deslealdade, eu acho que eu posso falar sobre 3 chaves da lealdade. Eu vou ser rápido aqui, para a gente ir lá para aquele texto de 1 Samuel, e a gente falar sobre essa guerra de 2 homens contra um exército inteiro. E de um pajem de armas que disse o seguinte: estou contigo. Se tu vai, eu vou. Se é difícil, eu estou junto. Se for fácil, eu também estou do teu lado. E você precisa de pessoas assim caminhando contigo, meu irmão. A chave é da poda constante. Isso de João, capítulo de 12, onde o Senhor diz que é necessário fazer a poda para que haja crescimento. Podar áreas da nossa vida que tem nos levado a raízes tenebrosas, podar áreas da nossa vida que tem nos levado a mágoas, porque é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Em João 15 fala isso, a árvore precisa ser podada. Eu falava isso com a pastora quando a gente estava indo para o Radical, a gente começou a conversar sobre isso, o quanto fica feia a árvore depois da poda. De tempo em tempo acontece aqui na Verome uma poda. Eu não sei qual é o mês ao certo, mas eles entram, meu irmão, arrancando tudo quanto é tipo de galho que já está ficando podre. E as árvores estão lindas, sabe? Cheio de folhas. E tem muita folha. Só que se não acontecer a poda, só vai ficar com folha. Só que Jesus não pediu para você ter folha, Ele pediu para você dar fruto. E tem muita gente vivendo na folha, pela aparência. Mas o que realmente importa é o fruto que você tem dado. Porque folha tem até artificial, e engana. Mas o fruto artificial, por mais parecido que seja, ele não engana aquele que conhece o seu sabor e o seu cheiro, meu irmão. Pode ser igualzinho, mas na hora que você pegar, você sabe, isso aqui é falso. Uma folha tu olha e diz assim, aquela planta que você tem em casa, ela é artificial ou ela é verdadeira? Não, ela é artificial. Uau! Parece tanto com uma árvore de verdade, mas não é. Sabe, a poda é isso, é quando o próprio Deus limpa a gente. Tem que estar muito pronto para viver a poda. Porque Ele vai arrancar algumas coisas. Mas o importante é que você vai crescer depois. A segunda chave é a chave de ensinar sobre a deslealdade. E eu uso isso de um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sabe, ele diz, é necessário que homens fiéis se levantem. Paulo está dizendo, daquilo que você ouviu para mim, ensina sobre fidelidade, ensina sobre a lealdade. E a terceira chave, e a gente volta para aquele texto, é a chave de ouvir uma voz profética e obedecer. Sabe o que acontecia com esse exército? Pode voltar lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 14. Quando Deus coloca você em um processo, não é para você provar nada para ninguém. É para você encontrar você mesmo nesse processo. Você não passa por guerras para mostrar para alguém que você é forte. Deus te coloca em algumas batalhas para mostrar para você quem você é de verdade. No dia da guerra, no dia da luta. Sabe o que está acontecendo aqui? Jonatas tem uma ideia brilhante. Primeiro que não havia armas no exército. Os filisteus eram especialistas em afiar espadas, foice, enxada, e eles cobravam, tipo assim,
3 vezes mais do que era cobrado normalmente para afiar uma foice. Isso custava muito. E não havia armas no exército de Israel. Só tinha 2 pessoas com espada: Saul e Jonatas. E tinha um exército para ser vencido. Abre aí comigo. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 19. Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada, e o seu machado e também a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas, das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Então só quem tinha espada era Saul e Jonatas. Só que Saul estava morrendo de medo de ir para essa guerra. Talvez ele já estivesse confiando demais nos equipamentos e deixando de confiar naquele que realmente podia dar a vitória para ele na peleja. Jonatas chama o seu escudeiro, que não tem nome, a Bíblia não diz o nome desse cara, a idade dele, mas eu te falo que para ser escudeiro de um filho de rei, você tinha que ser um homem valente, porque o escudeiro era aquele que segurava o escudo, porque quando alguém viesse para matar Jonatas, ele colocava a sua vida primeiro, e levantava o escudo, e ele morria primeiro do que aquele que ele defendia. Essa era a função de um escudeiro. Só que além de ser um escudeiro, ele era também um pajem de armas. Ele carregava a arma do seu senhor, a arma de Jonatas. E Jonatas tem uma ideia. Ele diz o seguinte: meu escudeiro, vou falar contigo um negócio. Quantas pessoas tinham com Saul? Saul e seus 600 homens. Do meio daqueles 600, tinha também Jonatas e o seu escudeiro. Ele chama a parte e diz assim: filhão, estou com uma ideia doida. Qual? Vamos arrebentar com o exército do filisteu hoje. E como é que vai ser isso? Eu e você. O escudeiro olha e diz assim: eu e você? Estou contigo. Não abro. Se é isso que está no teu coração, meu líder, vamos para dentro. O bicho que der, nós assa e come. Você vai? Vamos embora. Como é que vai ser? Tem 2 penhas. A gente tem que passar por uma penha aguda e depois por uma outra penha. Uma é conhecida como brilhante e aguda, porque era difícil escalar, era um rochedo. E a outra é conhecida como uma penha de espinhos. Sabe o que Jonatas está dizendo para o seu escudeiro? Tu vive a lealdade mesmo? Porque a gente pode ir por esse lado aqui, aonde é brilhante. E quando a gente chegar lá em cima, todo mundo vê o brilho, todo mundo quer o quê? Aplaudir. Pô, uau, conseguiu. Mas a gente também pode passar pelos espinhos. Está disposto a passar pelas 2 penhas? Por aquela que tem brilho, por aquela que tem espinho? Estou disposto. Aonde tu for, eu vou contigo. Tua guerra é minha guerra, porque eu sei que tua vitória também vai ser a minha vitória. Uma pessoa leal passa, meu irmão, pelo lugar do brilho, mas também passa pelo lugar do espinho, porque aonde há lealdade, há disposição para viver a batalha. E Jonatas diz o seguinte para esse homem, capítulo 14, versículo de número 1. Sucedeu que num dia, Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, disse: vem,
passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado, porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, perto da romeira de Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aiás, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Verso 4. E entre os desfiladeiros pelo quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro lado uma outra se chamava Bozês, e a outra Sené. Uma penha significa aguda e brilhante, e a outra espinhosa. Uma era escalando, meu irmão, pedras pontudas, e a outra era passando pelos espinhos. Não sei qual é o lugar, meu irmão, que você vai demonstrar a tua fidelidade, se entre pedras brilhantes e pontudas, ou se entre espinhos. Mas quando você for convidado a ser leal, diga apenas uma coisa: não importa por onde teremos que passar e pela guerra que teremos que enfrentar, eu estou contigo. Uma pessoa leal de um lado, meu irmão, a gente avança. Se essa pessoa que está do teu lado, ela entender lealdade, a igreja só tem a crescer e a viver a vontade do céu sobre a vida. Verso 5. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micamás, e a outra ao sul, de fronte de Gebá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo o que o seu coração estiver inclinado a fazer. Eis-me aqui contigo. Sua disposição. Acabou, meu irmão. Você já pensou ter uma pessoa dessa do teu lado? Você falar assim: irmão, estou passando por um problema, estou querendo entrar nessa guerra, orar, jejuar. A pessoa não te pergunta assim: qual é o problema? Ela diz o seguinte: está passando? Estou junto contigo. Vai fazer o quê? Não, estou querendo fazer isso, orando, estou querendo jejuar, ler a palavra todo dia, toda hora, fazer um propósito com Deus. Está querendo fazer isso? Estou. Faz isso mesmo. Isso aí vai dar certo. Deus está contigo. Mas quando há lealdade, a pessoa diz assim: é isso? Sua disposição é a minha, irmão. Se tu está nessa guerra, eu estou também. E aí, Jonatas diz o seguinte: olha só, quando a gente estiver subindo, se o pessoal ver a gente e falar: ei, espera aí que a gente vai até vocês, é porque esse é sinal de Deus que o negócio deu ruim. Mas se o povo, ao ver a gente, falar assim: desce e vem para a guerra, é sinal de Deus que a gente vai vencer. Geralmente isso é o contrário, né? Geralmente o sinal que a gente pede de Deus é assim: olha, se der errado é porque Deus não quer, e se der certo é porque Deus quer. Só que Jonatas diz o seguinte: ó, se eles verem a gente falar o seguinte: ó, nós vamos até aí, é porque a gente espera e pega eles quando eles vierem, porque é mais fácil a gente estar aqui e pegar um por um do que descer e encarar eles de frente. Mas Jonatas pediu um sinal para Deus diferente, disse assim: não, sabe qual é o sinal que eu quero? Se esse inimigo ver a gente e falar cai para dentro, a gente vai cair para dentro. O seu escudeiro disse assim: vamos embora, estou disposto aqui a dar minha vida pela tua, irmão, vamos descer para a guerra. Só que uma pessoa leal desperta lealdade na outra pessoa. O que um pajem de armas faz? O que um pajem de armas faz? Segura a arma e o escudo para proteger quem? O seu senhor, Jonatas. Jonatas faz assim com ele. Está escrito aqui na Bíblia assim: a gente vai, eu vou de gatinho. Eu vou de gatinho para a guerra. Sabe o que é ir de gatinho? É baixar assim, ó, mão, pezinho no chão, joelhinho no chão. Eu vou entrar de gatinho. A Bíblia diz que
Jonatas deu a espada para o escudeiro. E diz o seguinte, ó, eu vou ir, eu derrubo, tu mata. Eu derrubo, tu mata. Eu vou derrubando, você vai matando. Eu vou derrubando, você vai matando. Nessa brincadeira, esses dois mataram 20. Jonatas aqui embaixo, e eu não sei como, se ele fazia jiu-jitsu, eu não sei, Caio, mas o cara era bom na guarda. Ele passava, puf, um caía, o escudeiro ia e enfiava a espada. Passava, caía, ele ia e enfiava a espada. Sabe, essa história não é de amor. Essa história é de lealdade de um com o outro. É de duas pessoas enfrentando uma guerra sozinho, sabendo que para Deus não importa livrar com muitos ou com poucos. O que importa é se quem está entrando na guerra é leal um com o outro. Se tu está entrando nessa guerra e se existe lealdade dentro de você, o Senhor há de entrar e livrar, meu irmão, as nossas vidas das mãos dos nossos adversários e dos nossos inimigos. Quando, meu irmão, começa a cair gente, caiu 20, um alvoroço acontece. Eu sei que o pessoal que está lá em Saul diz o seguinte, que gritaria é essa, que bagunça é essa que está acontecendo lá no arraial dos filisteus? Parece que a gente está na guerra, conta quem está aí. Enquanto Saul contava quem estava, alguém disse para Saul o seguinte, está todo mundo, menos seu menino e o escudeiro dele. Saul já sabia, meu menino foi para a guerra, porque o medo que eu tenho ele não tem, a lealdade que eu não tenho ele tem. E aí quando ele percebe que Jonatas foi para a guerra, ele diz, manda trazer a arca não chega, ele diz, então vamos sem a arca. Mas quando chega, meu irmão, o negócio já está meio que resolvido, porque Deus dá um terremoto ali naquela terra, levanta um poeiral, e o exército inimigo começa a esbarrar um no outro, sem saber quem é, um começa a matar o outro, porque um dia, duas pessoas leais, um escudeiro leal a Jonatas, e Jonatas leal ao seu escudeiro, resolveram partir para uma guerra, levando consigo lealdade e favor de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, sabe, porque o seu comportamento é esse. O crente tipo escudeiro, ele faz da visão o seu recurso, ele faz da visão a sua ferramenta. Todo mundo quer ser Davi, todo mundo quer ser Jonatas, todo mundo quer ser aquele que tem o nome escrito, mas nesse norte, pelo menos nessa primeira mensagem, meu irmão, sobre lealdade, eu quero te convidar a ser como um escudeiro para essa pessoa que está do seu lado hoje. Eu quero te convidar a ser como um escudeiro para essa igreja, a carregar a arma, a carregar o escudo, a estar disposto a dizer o seguinte, eu defendo, eu estou aqui nessa guerra junto, eu estou aqui não é para criticar, não é para falar mal, eu estou aqui para dizer, vamos junto, vamos vencer, vamos acertar o que tem que acertar, mas vamos entrar para dentro do exército inimigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, meu irmão, e meditasse nisso. Sim, Espírito Santo. Nós queremos repreender todo espírito de deslealdade, ó Pai. Queremos repreender tudo aquilo que vem, ó Pai, contra a nossa mente. Porque Jonatas e o seu escudeiro, Senhor, entraram em uma guerra, passando, Senhor, pela ponta aguda de pedras brilhantes e também pelos espinhos. Porque não importava aonde eles iam passar, o que importava é onde eles iam chegar. Você pode passar por momentos difíceis, mas se esses momentos te levarem para o campo de batalha, lá Deus vai te fazer ver um milagre. Não pare nas penhas, não pare na penha que tem as pedras pontudas, não pare na penha que tem muitos espinhos. Ultrapasse a penha